Por favor, continue aqui conosco no palco. Muitíssimo obrigada. Eu e a plateia agradecemos. O Oliver continua aqui conosco. E agora se juntam a ele Gustavo Pimenta, presidente da Vale. Por favor, presidente, aqui. Pode subir ao palco. E Marina Grossi, que vai moderar essa conversa. Pode vir, Marina, também. Esse é o painel Novas Geografias de Cooperação, Oportunidades para o Brasil no Realinhamento Global. Então, Marina, você modera. Temos 40 minutos para esse painel, para que a gente possa seguir bem tranquilamente. Por favor, fiquem à vontade. Alô? Alô? Sim, agora sim. Não, estava dizendo que foi muito bom ouvir o Oliver, né? A gente, quando fala de sustentabilidade, tantas vezes o que é tão importante como essa leitura que você fez, e a sustentabilidade também, que não tem questão climática, não tem partido, não tem polarização, é uma questão de Estado. No caso do Brasil, é muito claro a vantagem que o Brasil tem, né? Então, é muito bom você mostrar que o que é importante e o que é ruído de tudo isso, né? O que é urgente, digamos, o que a gente está respondendo. Mas, deixa eu começar com o Gustavo. Gustavo, eu estava falando de alguns dados aí, e a Vale, que atua nessa região, né? E eu acho que uma das coisas que, também para fora, eu, no meu papel de enviada especial do setor privado, né? A gente fala sempre que no Brasil a gente consegue produzir e preservar. Mas isso, quando você vai na Europa, por exemplo, as pessoas falam, não consegue produzir e preservar, uma coisa é contra a outra, né? E você tem um caso aqui super exitoso. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, mas também sobre um dos dados da pesquisa que teve global, que o World Business, que a gente representa no Brasil, lançou, que diz que para 96% dos líderes empresariais, as políticas governamentais, regulação, etc., podia destravar muitas das ações que estão em curso. Então, deixo aí os seus comentários para essa primeira pergunta. Maravilha. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado, Marina, parabéns pela iniciativa. Estar aqui em Belém é muito simbólico, né? Eu venho ao Pará pelo menos uma vez por mês, adoro estar aqui. E é muito simbólico a gente poder ter esse debate aqui hoje, voltando de Londres, parabenizar o professor pela bela abertura, cumprimentar aí todos os meus colegas, vários amigos, Ana Toni. Olha só, eu tenho falado bastante isso, que eu fiquei muito feliz com esse posicionamento que tanto o embaixador quanto a Ana vem tomando, de tentar focar em bons exemplos que podem ser escaláveis, né? E eu acho que a gente, tocando na sua primeira pergunta, a gente tem um modelo aqui que a gente se orgulha muito, né? Que é a Floresta Nacional de Carajás. Não sei se vocês conhecem, está aqui no sudeste do Pará. A gente desenvolveu ao longo desses 40 anos uma mineração que combina desenvolvimento econômico com preservação ambiental e social, né? Cuidado social. A gente cuida atualmente de aproximadamente 800 mil hectares, isso são 5 vezes a cidade de São Paulo. E a gente utiliza desse território 2%. Os outros 97%, 98% a gente preserva integralmente em parceria com o ICMBio, em parceria com o IBAMA. O mais interessante disso tudo é que quando a gente olha aquela região do sudeste do Pará, ao longo desses últimos 40 anos, a única região que ficou preservada foi a região da Floresta Nacional de Carajás. Tudo ao redor foi devastado, né? E eu tenho compartilhado um dado em alguns eventos que me chegou recentemente e que me impressiona muito. A nossa floresta, a floresta que a gente cuida em parceria com o ICMBio, a gente teve aproximadamente nos 3 últimos anos 650 tentativas de invasões. Mineração ilegal, crime organizado. Ou seja, são problemas reais que a gente enfrenta hoje e que a gente entende que modelos como esse, de mineração legal, são modelos que a gente deveria ser capaz de replicar, de avançar, porque eles, de fato, preservam a floresta amazônica. Quando a gente tem aí, por exemplo, o ouro a $3.500 a onça, é muito difícil de você combater a mineração ilegal, né? Um pouco dos desafios que o Estado, o governo federal enfrentam. Então,
muito do que a gente vem defendendo é que essa parceria entre o público e o privado, a partir de modelos sustentáveis do ponto de vista de desenvolvimento econômico, social e ambiental, é o que vai fazer que a floresta fique de pé. Qualquer uma dessas alavancas que não sejam entregues, a gente vai ter um modelo que não vai ser sustentável e a gente vai ter uma dificuldade grande de entregar. E as políticas públicas são fundamentais nisso. No final, esse debate sobre preservação e o debate sobre redução de emissões, se você pegar, por exemplo, o setor de aço, você tocou isso na tua abertura, 8% das emissões de CO2 no mundo estão na cadeia do aço, né? Que é considerado um setor de difícil abatimento, juntamente com o setor de cimento, por exemplo, o setor de transporte. Então, é uma atividade de difícil abatimento e que a grande parte do processo produtivo está ali naquela bolinha branca tua, né? A China produz 60% do aço do mundo. A parte do mundo que se industrializou e a parte do mundo que emite, a partir de quê? A partir de carvão, né? O que a gente precisa trabalhar, e a Vale está muito empenhada nisso, é de auxiliar os nossos clientes a buscar uma descarbonização por meio de soluções de baixo carbono. Então, você sair, por exemplo, da utilização de carvão para gás natural inicialmente, no futuro hidrogênio, é uma enorme oportunidade da gente buscar uma solução e amanhã poder produzir um aço 100% verde, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa poder fazer com que a solução de hidrogênio seja econômica mais rápido, né? Ela está quase lá, mas o custo ainda é um custo proibitivo comparativo, por exemplo, a uma solução de carvão. Então, as políticas públicas voltadas para acelerar soluções que tecnologicamente já estão provadas, é uma questão de escalar, na nossa visão, é o que vão fazer com que a gente consiga descarbonizar mais rápido. Não, obrigada, Gustavo. Eu acho que esse ponto que você tocou, né, não adianta competir com a China, não vai pelo preço, né? Mas a gente pode ter o aço verde aqui, e isso está no preço que ainda não está. Temos aí o mercado global de carbono, uma das iniciativas dessa COP também é que a gente avance no mercado regulado de carbono, que ajuda também a valorizar todos os produtos brasileiros que têm uma baixa emissão. Oliver, você falou, eu estava colocando, e esse pragmatismo que você mencionou que o Brasil tem que ter, né? Então, o Gustavo estava falando há pouco aí, qual é o nosso nicho, né? Independente de quais são os atores, a gente não precisa... Acho que a gente tem uma tradição na diplomacia brasileira de estar buscando isso, mas nesse mundo polarizado, o Brasil não está fora disso, mas no mundo mais polarizado, eu vejo muita convergência e um papel importante das empresas, do setor empresarial, que não tem uma ideologia, não se move pela ideologia, se move e pelos consumidores também, porque se você vai fazer uma pesquisa, as pessoas estão preocupadas. Eu estava ouvindo, por exemplo, estava eu e a Ana Toni numa reunião que tinha a pessoa de sustentabilidade da Netflix. Ela falou, eu colocar coisas sustentáveis de uma forma inteligente, claro, não é um ativista só, mas na vida do dia a dia das pessoas, carro elétrico, né, conta mais barata, etc. As pessoas gostam de se ver fazendo isso, fazendo parte disso. Então, as empresas também, não é o mundo das empresas estar optando por essa polarização e nem o das pessoas, né? Então, de que maneira que você vê que o Brasil pode aprofundar, né? A partir de agora, a gente está falando de COP, de implementação, eu acredito que a janela do Brasil é principalmente até 2035, por aí, né? Porque depois os países desenvolvidos vão ter soluções tecnológicas competitivas. Então, acho que o Gustavo também, quando ele pensa nisso, ele pensa, bom, o que eu emplaco em 5 anos, em 6 anos? Porque depois disso eu posso perder alguma janela de oportunidade, né? Então, como é que você vê o Brasil nesse contexto? Então, é verdade que o setor empresarial, em numerosos países, teve sempre um papel moderador. A polarização não é boa para o setor privado, porque isso pode causar 4 anos de uma política A e depois o próximo governo quer reverter tudo. Isso é péssimo para o planejamento empresarial. Aqui no Brasil, teve um caso que uma relação mais tensa entre o Brasil e a China durante o governo Bolsonaro foi encerrado porque houve uma manifestação do agro que queria preservar essa relação, que levou até a substituição do chanceler na época. Atualmente, nos Estados Unidos, é interessante que quem se opõe ativamente à deportação em massa
desejada por algumas dos representantes do governo americano, é o setor agrícola americano, que obviamente sabe que uma deportação em massa de imigrantes dos Estados Unidos levaria não só ao colapso da agricultura americana, mas da economia americana como um todo, né? Então, assim, aí são os realistas, os pragmáticos, que dizem, olha, vamos ter que resolver de uma forma sustentável, economicamente falando. Eu sou muito confiante em relação ao Brasil de ser uma ponte, de ser um ponto de diálogo, porque, apesar da retórica, obviamente, de divergências, a esquerda e a direita sabem que o Brasil precisa fazer de tudo para preservar as relações com todo mundo. O Brasil não pode romper com ninguém. É uma loucura romper ou tomar lado com a China ou com os Estados Unidos. Quando o Brasil, por exemplo, isso é um exemplo maravilhoso, sofreu pressão dos Estados Unidos para banir a Huawei, a empresa chinesa de telecomunicação, como fornecedor da rede 5G. Isso foi o governo Bolsonaro, bastante pró-americano. O Trump disse, eu quero que vocês tirem a Huawei do Brasil, porque senão nós não podemos mais compartilhar informações sigilosas de defesa, etc., com vocês, porque nós temos medo de que a Huawei vai roubar essas informações de vocês. E o que o Brasil fez, uma coisa fantástica, disse, então tá, então vamos criar uma rede separada para o governo sem Huawei, onde podemos continuar recebendo informações dos Estados Unidos, que são importantes, e o resto do Brasil vai ter uma rede 5G com Huawei, porque é a empresa mais barata. Então, esse vai ser o caminho, não importa se você é de esquerda ou de direita, não tem outra solução. Então, esse multi-alinhamento é fundamental, porque há interesses, inclusive do setor privado brasileiro, com a preservação dos laços com os Estados Unidos, com a Europa. A gente está prestes, e isso é importante, o Brasil está prestes a ratificar e implementar o maior acordo comercial da história do Mercosul, com a União Europeia, se der tudo certo, que é fundamental para ter espaço estratégico, de autonomia estratégica, de não só depender nem dos Estados Unidos, nem da China, mas ter terceiras opções também. Então, esse espaço, eu acho que será cada vez mais importante, porque não haverá uma solução sustentável no combate contra as mudanças climáticas, deixando uma grande potência de fora. Não é mais como na Guerra Fria, onde pode estar tudo bom. O Ocidente vai resolver o problema sem a União Soviética, não tem jeito. Vai ter que superar essas divergências em meio a uma tensão geopolítica crescente, onde é custoso politicamente para o presidente americano apertar a mão do presidente da China. É custoso, é difícil. Então, o Brasil pode ter esse papel, que eu acho que será cada vez mais importante, não só pela liderança política, mas também empresarial, que não tem esse problema, né? Não há pressão sobre o CEO de dizer ele só pode encontrar com fornecedores de tais países. Então, defender em meio a essa tensão um sistema econômico aberto e demonstrar como que isso é importante para, sobretudo, países em desenvolvimento, eu acho que será fundamental, porque as guerras, quem mais sofre com as guerras comerciais não são os países industrializados, são os países em desenvolvimento que são mais vulneráveis, né? E que eu acho que o Brasil pode defender essa pauta e tem um potencial enorme para assumir liderança nessa área. Gustavo, vai lá. Eu só ia fazer um comentário adicional da perspectiva da empresa, né? Quando a gente investe, principalmente nos setores que a gente está inserido, você investe olhando 20 anos. Então, movimentos de preferências políticas de um lado ou outro não deveriam nos impactar, porque o carbono, de fato, é um risco ao negócio, né? A questão é quando vai ser precificado, mas é um risco ao negócio. Então, quando a gente roda essas pesquisas, vocês veem que os CEOs seguem nas suas pautas de descarbonização, apesar de tudo que é dito, né? Eu vou muito à China, porque nosso maior mercado, 70% do que a gente vende está no Sudeste Asiático, China, Japão e os mercados dali. E a China está extremamente engajada nessa agenda de descarbonização, é algo muito importante, prioritário para eles, e a gente não vê em nenhum momento, por exemplo, os nossos clientes chineses recuando nessa pauta, muito pelo contrário, eles querem assumir um protagonismo porque eles estão olhando 20, 30 anos de uma indústria em descarbonização e querem tomar liderança nesse papel, porque sabem que isso em algum momento vai e volta e vai passar de novo a ser relevante. Então, isso é um tema importante. O segundo que eu ia comentar, assim, o Brasil pode ser talvez o maior vencedor
desse debate e dessa tensão geopolítica ao redor da descarbonização, porque nós somos uma solução competitiva para muitos dos problemas que estão sendo discutidos. Você comentou sobre minerais críticos. O Brasil tem a tabela periódica no nosso território, né? Então, a gente tem o potencial de ofertar, se a gente quer eletrificar o mundo, se a gente quer acelerar renováveis, se a gente quer fazer hidrogênio, se a gente quer digitalizar o planeta, né? Tudo isso tem uma necessidade de penetração de minerais críticos enorme. E o Brasil tem aqui no seu território o potencial de ser um grande ofertante disso e fazer, né, que na nossa crença aqui, o petróleo do futuro vão ser esses minerais críticos, né, no qual eu insiro minério de ferro de alto teor. E tem um enorme elemento geopolítico que a gente já começa a ver sobre minerais críticos, quem tem o controle. Então, a gente tem um potencial muito grande, sendo um país neutro, como o professor comentou, de se posicionar, gerar riqueza, emprego, renda, desenvolver o país. Eu acho que está muito mais na nossa mão do que o contrário. Gustavo, só continua um pouquinho nessa linha. Eu estava lá em Londres, né, te ouvi falar também. O Gustavo antes era CFO, né, então ele estava manejando os recursos aí da Vale. E eu acho que a principal posição e a sustentabilidade, mudança do clima, vai acontecer quando quem tiver olhando isso estiver no poder. E agora você é CEO da Vale, e eu acho que você tem uma fala muito pragmática. Como é que você vê essa questão de entre o mais barato, né? Como é que a gente faz entre o acessível, mais barato, e o que está sendo produzido aqui? Como é que você coloca a Vale dentro desse contexto? Você falou um pouquinho de ter, digamos, a linha premium aí do aço verde, mas desenvolve um pouquinho mais do que seria uma estratégia nossa. Então, o grande desafio que a gente enxerga hoje, apesar desse otimismo que eu tenho de médio e longo prazo, de que a gente vai entregar essa agenda de descarbonização, o fato no curto prazo, que ninguém está querendo pagar pelo produto verde ainda, né? Então, um mundo com inflação alta, custo de capital mais caro, a sociedade claramente tem dado sinais de que aqueles produtos verdes ainda não vão ser remunerados, né? O que faz com que a nossa necessidade de ser criativo e buscar soluções que possam competir com o combustível fóssil são enormes. Por isso, acelerar, por exemplo, soluções de hidrogênio que possam encontrar uma economicidade comparável ao combustível fóssil é importante. Por isso que, por exemplo, se a gente conseguir migrar parte da produção de aço do mundo que está feita a partir de combustíveis fósseis, e migrar isso inicialmente para gás natural, que vai ter menos emissão, ainda tem emissão, né? Isso é super importante. Então, por exemplo, um trabalho que a Vale vem fazendo é o desenvolvimento de hubs, que a gente chama de mega hubs, no Oriente Médio. O Oriente Médio tem acesso a gás barato. Você consegue potencialmente produzir aço verde no mesmo preço que sai o aço da China a partir de fontes fósseis de carvão. Você conseguir esse tipo de solução, ela tem um potencial de geração de valor muito grande. Você descarboniza ao mesmo tempo que produz um aço de forma competitiva. Então, existe um grande trabalho de mudança desses centros de produção de aço a partir, por exemplo, da China, desenvolvendo inicialmente no Oriente Médio, e lá no futuro a partir do hidrogênio 100% verde, e aí o Brasil pode ser protagonista nessa agenda com fontes renováveis. A Vale desenvolveu recentemente um produto chamado briquete verde. Hoje nós somos conhecidos mundialmente por ser uma empresa que produz o minério de ferro de mais alto teor. O mais alto teor não só comanda um prêmio por ser um produto de mais qualidade, mas ele tem um grande benefício, que nas rotas de produção de aço ele consome menos energia e, portanto, emite menos CO2. Então, poder destravar a nossa produção de alto teor, e ele está onde? Ele está aqui, na Floresta Nacional de Carajás, está aqui no Pará, por exemplo. O melhor minério de ferro do mundo está aqui no Pará, né? Ele, in natura, sai a 65% de teor, né? A gente vai ter um competidor muito em breve, que é Simandu, na África, mas não tem nenhum produtor de aço ou de minério de ferro no mundo que produz minério de ferro com esse teor em natura na escala que a gente produz. Então, para a gente, eu sempre digo isso, a descarbonização é o negócio da Vale. Quanto mais rápido ocorrer a descarbonização, melhor para a gente, porque essas rotas de menor pegada de carbono, elas vão chamar minério de ferro de alto teor, que é o que a gente faz. Então, a gente vem trabalhando muito para tentar acelerar e ajudar nossos clientes a migrar, né? O escopo 3, quando a gente olha as emissões
as emissões da Vale, por exemplo, se olhar nos nossos relatórios, mais de 95% das minhas emissões estão aonde? Escopo 3, que é a utilização do meu minério para a produção do aço no cliente, e 170 navios que saem daqui e vão para a China, vão para o Japão, utilizando bunker. Então, solução ao redor de bunker, eventualmente migrando para metanol, utilizando soluções de biocombustível. Então, você vê que o Brasil toca vários dos problemas estruturantes de descarbonização de forma muito competitiva, que a gente já foi capaz de mostrar que consegue fazer biocombustível de forma competitiva. A questão é como é que a gente escala e acelera isso. É bom você colocar esse tema, por exemplo, biocombustível, né? E o pedido aí do André Corrêa do Lago, do presidente da COP, dessas coalizões, e minerais críticos é uma delas, é para a gente buscar convergência, né? Eu acho que chegar unido para a COP, o setor privado, é fundamental. Até porque a gente tem uma pauta de implementação, né? O setor privado, o que aconteceu com transportes foi isso, né? Você unificou, fez uma articulação entre todos os agentes sobre o que é prioritário nos próximos 3, 4 anos e até 2050, mas é claro que é os principais momentos daqui para frente. Então, como é que a gente faz? E biocombustível, por exemplo, é um problema, porque é uma solução, agora a gente tem barreiras lá fora, né? Mas se a gente centra, olha, biocombustível é uma solução, teremos que fazer biocombustível ser uma solução global. Aí é um Roberto Rodrigues, que é o Special Envoy para a Agricultura, que tem que ir junto para abrir portas lá fora, enfim, a gente tem que ter uma estratégia. Oliver, passando para você um pouquinho dessa pesquisa que eu mencionei, global, que o World Business fez, mostra que, com as políticas dos Estados Unidos, em relação ao ano passado, metade dos líderes empresariais resolveram desacelerar investimento nos Estados Unidos, metade. E uma parte boa resolveu aumentar na Ásia e também na Europa. Mas não aparece, a gente não aparece nesse cenário. Então, eu acho que também tem um estudo no Conselhão, eu sou parte do Conselhão também, que mostra o Brasil, que o Brasil se vê, né? Eu acho que a gente ainda não tem essa leitura de nós sermos soluções, a gente não se vê assim ainda, a gente não está unido nessa pauta. Tem alguma coisa com que faz que os dados concretos não tragam os recursos para cá, a gente não seja tão visto. O Brasil é uma economia mais fechada, mas de que maneira que a gente acelera e toma vantagem, toma partido, né? Gustavo estava falando há pouco aí de quantas coisas a gente não é competitivo. Eu duvido que a gente saiba isso, e muito menos lá fora. Então, assim, como a gente faz? O que você acha aí, você que participa de tantas discussões globais, o que você percebe aí, como brasileiro, que está faltando? Eu tenho uma brincadeira entre analistas latino-americanos que moram nos Estados Unidos, que querem entrevistar alguém do governo americano. Então, quando eu vou a Washington, e eu quero falar com algum assessor do secretário de Estado, por exemplo, eu não posso falar, olha, eu quero falar do Brasil, porque quem vai me receber não é o assessor principal. Mas se eu falo, olha, eu gostaria de falar sobre a influência crescente da China na América Latina, aí sim, né, surge uma oportunidade. Para mim, apesar de ir para Washington há mais de 15 anos, nunca me deixa de surpreender como o Brasil está fora do radar. A não ser que o Brasil se coloca, ninguém vai falar do Brasil. O Trump não atacou o Brasil, porque o Brasil não está no radar. Eu acho que o Trump, às vezes, vê de manhã, acorda e decide o que vai comentar. O Brasil não aparece. Então, isso faz parte de uma estratégia. O Brasil até pode ter vantagem disso. O FHC dizia, a melhor estratégia é o Brasil voar abaixo do radar dos Estados Unidos. É verdade, muitas vezes a atenção americana não é o tipo de atenção que a gente quer, né? O Panamá sabe disso, por exemplo, agora. Mas eu acho que essa fase passou. O Brasil não... porque hoje estamos numa situação em que, a não ser que o Brasil esteja pautando a agenda sobre o próprio país, alguém vai pautar a agenda, alguém vai desenvolver a narrativa. Isso, para mim, ficou muito claro sobre as negociações sobre o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Quando eu ia para Bruxelas, tinha pessoas moderadas dizendo, mas vocês, isso é terrível, o acordo comercial seria uma catástrofe para a Amazônia, é o fim da Amazônia, a gente não pode ratificar esse acordo. E eu falei, gente, de onde você tem essa informação? Isso, não sei.
Até parte da minha família está na Alemanha. E parte dela é radicalmente oposta à ratificação do acordo. E vem recebendo informações do agro europeu, que claramente não quer esse acordo. Se eu fizesse parte do agro europeu, também não queria, porque o agro brasileiro é mais competitivo. Então, é preciso estar presente. E eu acho que muitas vezes o Brasil não está presente. Eu vejo isso em Washington, quando o embaixador ou a embaixadora do México, o de Israel, o da Índia entra no restaurante, todo mundo levanta para cumprimentar, porque é um ator tão importante. E é preciso trabalhar o Congresso, os think tanks, o Senado, a Casa Branca. Está lá. E aí, às vezes, eu acho que o Brasil não tem o braço para fazer isso, né? Então, mais delegações empresariais, não é só o Itamaraty que resolve, tem que ser os prefeitos, tem que ser os governadores, as universidades, né? Isso vem melhorando, mas eu, por exemplo, onde eu dou aula, atualmente, ainda tem muito, claro, também pela proximidade geográfica, muito mais aluno mexicano, mas mais aluno colombiano e argentino do que brasileiro, né? Então, assim, fazer parte dos grandes congressos geopolíticos, hoje, mudança climática e sustentabilidade é geopolítica. No ano passado, eu estive em Munique, na Conferência de Segurança de Munique, e tinha uma mesa só de generais falando sobre as maiores ameaças à segurança nacional. A conversa inteira era sobre mudanças climáticas. Então, tem que ter general brasileiro indo para essas coisas também, né? Então, eu sei que é chato, eu viajo muito, a gente falou disso, eu tenho que viajar com frequência para a China e é muito cansativo. A minha dica sempre para quem gostaria de estudar China, tenha menos de 30 anos, porque depois dos 30 é uma viagem muito cansativa, né? Mas é preciso ir, é preciso estar presente. Porque se o Brasil não articule a narrativa, alguém vai articular, isso não necessariamente seja a narrativa que a gente quer. Isso é um investimento grande. Para um país continental como o Brasil, é impressionante a quantidade de CEOs brasileiros que viajam pouquíssimo para o mundo, não falam inglês, etc. Mas é preciso estar lá, né, seja em Davos, seja... Né, e o Brasil tem essa capacidade de estar perfeitamente bem num congresso de países em desenvolvimento, na OCDE, no G7, no G20, no BRICS. Não há congresso no mundo onde o Brasil não esteja bem, né, possa estar bem sem se sentir meio excluído, né? Como é o caso da maioria dos os Estados Unidos não pode participar de um congresso do G77 porque não tem legitimidade para falar lá. Então, fazer esse investimento, eu acho que é fundamental para garantir que o Brasil esteja no mapa e não está tenha que lidar com uma narrativa com a qual não esteja alinhado. Não, acho que você tocou num ótimo ponto, né? Acho que também não é à toa que o presidente da COP ele resolveu fazer um mutirão. Então, teve diversas vozes para falar do Brasil, para engajar todo mundo, né? Ainda mais com os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris. Então, acho que a tentativa é justamente de marcar posição. Mas é mais do que isso, né? O Gustavo falou que as empresas elas têm que pensar no longo prazo, porque trata-se disso, né? A China pensa no longo prazo. Não tem nenhuma ação da China que a gente está vendo agora que já não foi encomendada há muito tempo atrás. Isso não acontece, você mostrou aí na sua fala também, isso não acontece assim, isso foi planejado, né? Eu, quando era negociadora lá, muito tempo atrás, e eu representei o G77 mais China, os países em desenvolvimento mais a China, a primeira pessoa que me procurou foi um chinês e ele falou assim... E levou um tradutor, e ele falava inglês, mas ele levou um tradutor para ter certeza que tudo era meticulosamente compreendido. Ele falou assim, eu queria falar nossa posição. Eu falei, tá, mas eu estou acabando de entrar nisso. Não, mas eu já queria falar nossa posição da China, porque eu sei, a gente sabe o que quer lá atrás e o que quer lá para frente. Eu só sou um agente aqui que estou falando para você. Então, essa percepção de que você é parte de uma engrenagem, esse agir coletivo, eu acho muito impressionante, né? Acho que o que o André encomendou dessas coalizões que a gente está fazendo aqui, nos vários temas, é buscando isso,
Cadê uma agenda de longo prazo? Afinal, é para 2050, mas é claro que a gente tem que agir no curto prazo, independente dos governos. Mas é isso que a gente tem que fazer. E aí eu acho que o refinamento, Gustavo e você também falaram, da parceria público-privado, porque também a gente está na época de implementação, não é qualquer parceria público e privado. Eu acho que a gente perdeu, mesmo nos financiamentos, eu tenho um belo projeto, caramba, e os recursos não vêm. Não conversa uma coisa com a outra, né? Então, tanto, por exemplo, acho que foi a Ana que me mandou aí um artigo do Financial Times, que mostra, olha, eu preciso refinar como gestor que está dando capital do setor público, né, para capital catalítico, eu preciso refinar os meus objetivos com o setor privado. Não pode ser eu estou dando e não estou vendo. Porque o setor privado tem que entrar e aquilo tem que ter um desdobramento. Então, nessa fase de implementação, eu acho que isso significa mudanças, tanto para o setor privado, refinamentos, quanto para o setor público, né? Senão a gente não vai avançar, e não vai avançar como o Brasil, como a gente quer. E aí, Gustavo, passando um pouquinho para você, falando da COP30, né? A Vale tem um papel importantíssimo aqui nessa região. Como é que você pensa em mostrar a Vale para o mundo inteiro que está vindo aqui, né? O que você qual é a sua estratégia, o que você está privilegiando aí durante a COP30? Eu acho que o nosso maior desafio na mineração é poder demonstrar que a gente faz um mundo melhor. Eu acredito profundamente nisso, mas a gente vem de um histórico desafiador, né? E isso faz com que a sociedade ainda tenha uma dificuldade de enxergar a mineração nesse futuro, né? Quase que aquele mal necessário e tal. A gente tem vários casos onde a gente está muito confortável de que o impacto líquido é positivo, que a gente preserva ambientalmente, por exemplo, a Vale 10 vezes o que a gente utiliza, que a gente tem um impacto líquido positivo de preservação ambiental, das cidades brasileiras, das 5 cidades brasileiras com maior PIB per capita, 4 têm mineração como sua principal atividade econômica, mas a gente entende, e eu tenho muita consciência disso, que é um desafio ainda com a sociedade da gente poder mostrar e poder se justificar, né? E a gente também tem que fazer um trabalho dentro da mineração, e não vale só para a Vale, eu acho que isso aqui é para todas as empresas do setor, de mostrar que a mineração do futuro pode ser diferente, né? Uma mineração com menor pegada ambiental, uma mineração 100% circular, onde toda geração de rejeito é reaproveitada, uma mineração 100% autônoma, onde você não precisa colocar ninguém no risco. Então, essa mineração do futuro, que talvez seja a minha principal pauta hoje, e dentro da companhia, que já é uma realidade em alguns sites nossos. A gente pega um site nosso em Minas Gerais chamado Brucutu, é a mina mais eficiente, uma das 3 minas mais eficientes do mundo, 100% autônoma. Então eu não coloco ninguém no risco, eu tenho um reaproveitamento de várias dos rejeitos, né, que são gerados naturalmente no processo produtivo. Então eu tenho dito que assim, a gente fala de mineração responsável, acho que a gente pode fazer mais do que ser responsável. A gente pode fazer melhor, gerar impacto líquido positivo ambientalmente e socialmente, e a gente precisa ser capaz de mostrar isso para a sociedade. Então, a COP para a gente é uma oportunidade de mostrar isso, mostrar os casos de sucesso, entender que falhamos em momentos da nossa história, mas que aprendemos, e hoje somos, olhando os indicadores de segurança, por exemplo, somos a empresa que tem o melhor indicador de segurança da indústria da mineração, ou seja, nos transformamos, e queremos fazer que o setor todo caminhe nessa direção. Então, a COP vai ser uma enorme oportunidade para a gente compartilhar essas histórias, para a gente aprender também, porque, de novo, a gente vai precisar de muito desses minerais, né? Tem um dado da Agência Internacional de Energia que diz o seguinte, que a gente vai ter que minerar entre 5 a 10 vezes o que a gente minerou em toda a nossa história, nos próximos 20 anos, para a gente poder avançar em inteligência artificial, renováveis, eletrificação. Isso é impossível, não é nem que tenha alguma alternativa, é impossível que isso ocorra sem minerais críticos, é questão física. O que nós precisamos demonstrar é que a gente consegue entregar esses produtos de forma responsável ambientalmente, socialmente, e essa é a nossa missão dentro da Vale, e a missão que eu vejo a indústria também muito engajada e muito empenhada em poder mostrar que esses casos de sucesso podem ser replicados. Obrigada, Gustavo. Estou vendo aí que o nosso tempo está acabando. Mas deixa eu fazer uma última pergunta para você, Oliver.
Que argumentos econômicos e não apenas ambientais você acha que a gente deve usar com os nossos investidores internacionais? Ou que modelos de outros países ou eventos a gente pode estar adaptando para o Brasil, assim, de forma muito pragmática? Toda a região, como eu mencionei, eu acho que tem uma vantagem enorme, porque diante do cenário político mais turbulento, países como a Alemanha, toda a Europa, na verdade, precisarão passar por um ajuste muito doloroso, que é um desvio enorme de recursos para a defesa, né? Então, você tem uma economia como a alemã, que dedicava 1% para a sua própria defesa, agora vai ter que ir para 3%, depois para 5%. Isso quer dizer muito menos dinheiro para pesquisa, muito menos para educação e todas as outras áreas que tornaram a economia alemã tão eficiente e competitiva como tem sido ao longo das últimas décadas, agravado, obviamente, pela falta agora de acesso à energia barata da Rússia. Então, a América do Sul é a única região, e nesse caso mesmo, porque da Oceânia também é o mesmo, é a única região que pode se dar o luxo, ao longo da próxima década, de não ter que passar por um aumento brutal em gastos de defesa, que, do ponto de vista societário, realmente não fazem muito sentido. Então, isso é a primeira questão. Todos os compromissos difíceis que países ao redor do mundo precisam fazer, o Brasil não precisa fazer. Então, é preciso também destacar esse privilégio como um elemento fundamental, como destino para investidores que querem reduzir sua exposição ao risco geopolítico. Então, como investidor, eu penso no meu portfólio e eu penso assim: de que forma uma piora da guerra na Ucrânia ou uma nova guerra ampliada no Oriente Médio ou na Ásia, de que forma isso vai impactar meu portfólio? E quase sempre a resposta é que é preciso diversificar geograficamente o portfólio, apostar em regiões menos expostas. O Brasil é muito pouco exposto a esse tipo de coisa. Isso não quer dizer que o Brasil possa ignorar o resto do mundo. A guerra na Ucrânia mostrou isso. De repente, o agro brasileiro teve que pensar sobre o seu acesso ao fertilizante russo, né? E lá na frente, chegará um momento em que os Estados Unidos pressionará o Brasil a não mais importar carros elétricos da China. E aí o Brasil vai ter que se virar, de alguma forma. Agora, poucos países têm esse privilégio e que podem enfatizar uma estratégia de longo prazo de que o Brasil fará de tudo para ficar fora dessa rivalidade. E eu acho que você citou empresas que agora dedicam menos à pauta ambiental, etc. Eu apostaria que daqui a 10, 15 anos, a maioria da população ocidental e elite política se dará conta de que isso foi um erro brutal, de que os Estados Unidos, agora, pelo que parece, a aprovação desse pacote que pune indústrias renováveis foi um erro estratégico gigantesco e é que precisa voltar a isso. Então, o Brasil podendo manter isso, apesar do backlash, que é real, né? O Partido Verde na Alemanha falhou, né? Não conseguiu realmente convencer a população de investir pesadamente e abrir mão de muitos privilégios pela pauta verde. Então, é preciso aguardar um pouco. Aí eu acho que, com o passar do tempo, ficará cada vez mais evidente que o Brasil sim é a solução, e é preciso que isso vire uma pauta nacional, e que mesmo quando se eleger um governo, em algum momento, possivelmente, que não esteja tão comprometido, que haja uma estratégia pronta para empresas, governos estaduais, prefeituras. Hoje ainda estamos numa situação em que, se por acaso o prefeito gosta de política internacional, aí a cidade faz parte do C40, aí viaja pelo mundo, aí contrata uma equipe para se projetar, aí muda o prefeito, aí já a equipe some. Isso não é mais possível, ou seja, precisa realmente institucionalizar isso para garantir que, mesmo alguém no Planalto não tão comprometido com a pauta, o Brasil continue presente nesse quesito.
E eu acho que a gente, como o Gustavo acaba de mencionar, é uma questão de pouco tempo até que muitas dessas energias, dessa produção mais sustentável seja competitiva. Então, também ter um pouco, vamos dizer, de fé para que a gente possa manter os investimentos até chegar lá, porque a partir desse momento o Brasil terá vastas vantagens competitivas na economia global. Tem uma estratégia, né? Colocar, a gente quando está falando da tal NDC, que são os novos compromissos climáticos, eles têm que ser atraentes para os investimentos, né? Essas NDCs têm que estar atraindo capital, senão não vai ser algo que vai funcionar realmente, né? O que vocês falaram aí, não posso não mencionar aí algumas ações. Por exemplo, quando estava o Bolsonaro e as nossas empresas, a gente fez um statement aí e apoiamos as nossas empresas, e por causa da ação do CBEDS, o Bolsonaro colocou que o Brasil tinha que estar contra o desmatamento ilegal. Então, só para mostrar que, independente do governo, as empresas, quando pressionam, duas coisas a gente pediu: precificação de carbono e contra o desmatamento ilegal, mas emplacamos o desmatamento ilegal com o Bolsonaro, né? E uma outra questão, o Gustavo falou no início, e é muito dos países em desenvolvimento, porque a gente tem essa combinação, por ser um país muito desigual, de ter uma sofisticação muito grande, mas, por outro lado, alguns problemas graves. E a criminalidade, a gente está numa região onde a criminalidade, a ilegalidade, né, o desmatamento ilegal, mineração ilegal, tudo isso é contra os negócios, né? Então, assim, o refinamento da parceria público e privado para combater isso é muito importante. E isso me lembra que vários empresários, Peru, né, e todo mundo que está fazendo fronteira com a gente, me procuraram, falaram: não, Marina, a Europa fala em questões de direitos humanos, mas para a gente, está aqui a Clara também da Tosini, que também atua junto comigo nesses fóruns globais, mas, assim, cadê o Sul Global? O Sul Global é a criminalidade. Isso hoje é a principal, no Peru, por exemplo, o PCC, é a principal renda, a mineração ilegal. Então, ele está fazendo deputados, está ganhando muito recurso com isso, e tem áreas que você não domina mais, que não tem Estado. Então, esse é uma coisa que também a gente, né, um assunto que a gente tem que endereçar aqui, e que a gente está tentando endereçar com os nossos pares, porque não está distante da gente, né? Está próximo da gente e atrapalha realmente a ação de quem faz a coisa certa. E, por último, assim, estamos nos nossos momentos finais, mas como a gente está falando de uma COP muito emblemática, e a gente está falando para daqui a 10 anos, criando os fundamentos para isso, o que vocês, rapidamente, assim, acreditam, desejam que seria um sucesso para a COP30, que vocês gostariam de ver espelhados aí na COP30? Fiquem à vontade. Eu acho que a gente conseguir realmente acelerar as pautas que estão dando certo, focar naquilo que tem praticidade, que a gente pode implementar amanhã, que está próximo. Essa parceria público-privada, eu vejo na prática hoje, nos exemplos que eu citei mais cedo, ela é muito importante. Quer dizer, as empresas sozinhas não vão conseguir, e eu acredito profundamente que o governo sozinho também não vai conseguir, né? Existem demandas infinitas pela sociedade, e você combinar esforço entre o que o privado é bom de fazer, incentivar o privado, e, ao mesmo tempo, se apoiar em boas políticas públicas, eu acho que esse é o segredo. Então, eu acho que se a gente conseguir, nessa COP, sair com questões concretas, políticas efetivas, que possam apoiar esses modelos de sucesso a serem escalados, já vai ser um grande êxito, e a gente vai fazer progressos incrementais ao longo dos próximos anos, né? Então, a gente vê... eu anteriormente, de estar em mineração, trabalhava no setor de energia, e o debate era muito semelhante, né? Eu me lembro quando a gente discutia painéis solares, eólica, isso parecia sonho, né? Era uma questão que você falava, a economicidade disso aqui nunca vai acontecer. Eu me lembro meu time apresentando os projetos solares, eu falei, isso aqui é impossível. E hoje essas soluções são mais econômicas, mais competitivas do que as soluções de combustível fóssil. E aí, naturalmente, a força do capitalismo, o desejo humano de progredir, vai fazer com que essas tecnologias avancem, né? O professor comentava essa questão na Europa. Quer dizer, se você chega para a pessoa e fala, você vai ter que pagar 2 vezes o custo da energia para transicionar para o verde, ele vai falar assim, não, eu não, jogo isso para frente, eu tenho meus problemas do dia a dia. Então, a gente precisa entender
que essas soluções escaláveis, econômicas, são a forma da gente poder, de fato, fazer incrementos relevantes no curto prazo, e aí a gente caminhar para alguma coisa mais ambiciosa no longo prazo. Mas tem muita oportunidade já na mesa para a gente poder capturar. Obrigada, Gustavo. E para você, Oliver? Bom, além disso que o Gustavo disse, concordo plenamente, eu acho que estamos vivendo um período de muita polarização, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos e na Europa. Eu fico impressionado como temas que, para mim, parecem bastante técnicas, acabam sendo polarizados também. E a sustentabilidade e a mudança climática, a COP não será diferente. Então, é fundamental, eu acho, engajar pessoas que tenham presença nas redes para falar sobre isso, não fugir desses espaços que muitas vezes sofrem polarização, mas garantir que a maioria da população tenha acesso a dados concretos, tenha acesso a essas conferências para que não possa haver uma impressão entre alguns que aquilo é um espaço fechado, onde negociações estão sendo tomadas sem participação popular, que é muito diferente na COP, né? É um espaço muito aberto. E de enfrentar fake news e polarização de maneira direta, estando o mais visível possível, porque eu acho que uma coisa que a gente sabe que, como eu já disse, né, eu falei isso em outro contexto diplomático, é preciso pautar a agenda, estar presente, porque para mim, às vezes, é impressionante quão pouco, às vezes, esses assuntos técnicos ainda são compreendidos fora de uma pequena bolha de especialistas também, né? Então, de engajamento mais amplo, eu acho que esse é um investimento que vale muito a pena. Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com o Gustavo, com o Oliver, muito obrigada a todos, e vamos para o próximo painel.